Então, continuando aqui, pessoal, o vídeo. Então, nós temos a inclinação, que vai trabalhar em função para gerar essa diferença de potencial e água escoar de um ponto para outro. Nós temos o raio hidráulico, porque isso aqui vai ser praticamente a resistência com que isso vai afetar essa velocidade, tá certo? Nós temos o fator que é a rugosidade também, que como você também observa aqui, ele é inversamente proporcional, ou seja, quanto maior for a rugosidade de um tubo, maior do meio do canal, não um tubo só, do tipo do canal, menor vai ser a velocidade. Eu até peguei aqui uma tabelinha, tem os valores da equação de Manning aqui, ó. Se você colocar, não tem errada não. Então, voltando lá. Então, esses aqui são os fatores para você dimensionar a equação de Manning. E como eu falei, você vai trabalhar em função de uma velocidade. Então, qual é a velocidade que você deseja no seu sistema? Então, essa velocidade, se você for pensar, ela pode ser no intervalo mínima, média ou máxima, né? A mínima tem uma questão que você vai evitar o quê? Se ela for muito lenta, ela vai formar, você vai ter que ter um problema com o seu canal, porque vai ter muitos sedimentos. É bom, ideal trabalhar em um termo entre a média e a máxima, tá certo? Se for máxima, você tem que passar do que esse valor, você vai ter problemas com erosão, né? Então você tem esse negócio, vou evitar sedimentação excessiva e eu vou evitar erosão. Então eu vou ter que trabalhar na média. Aí eu preparei uma tabelinha aqui para vocês já, para vocês dar uma olhada, mas todo livro tem isso, aqui é fácil de encontrar na internet, tá bom? Aqui, velocidades para a equação de Manning. Então, em função do tipo do solo, do tipo de revestimento que é montado o seu canal, você tem essas velocidades, ó, entre a média e a máxima. Então, por exemplo, solo arenoso entre 0,3 e 0,5, baixíssimo, né? Pra você ter noção, a gente trabalha com irrigação 1,5 na média, mas ela pode chegar na irrigação até valores mais altos, mas a questão econômica na irrigação varia entre 1,5 e 2,5. Eu mesmo gosto de trabalhar com 1,5. Então, o solo arenoso, no solo franco arenoso, 0,5 a 0,7. Quando ele vai ganhando mais argila, você vai podendo aumentar um pouquinho a velocidade, mas também tem que trabalhar nesse intervalo aqui. O solo argiloso, ó, se você for perceber, trabalha até com a velocidade máxima próxima à velocidade que eu trabalho em tubos de irrigação. Se ele for concretado, ao que acontece? Se ele for concretado, ele pode ir até uma velocidade máxima de 5 metros por segundo. E se ele for gramado, até 2, tá certo? Além disso, sugere-se que você trabalhe com as velocidades, tá certo? E também com inclinações máximas, porque se você for inclinar demais, como eu falei, você vai acabar acabando com o projeto, tá certo? Então vamos lá, aqui são as velocidades e aqui são as inclinações em função do tamanho. Então são pequenos, uma vazão entre maior que 10 metros cúbicos, a declividade ó, bem baixinha, não é isso? Quando você vai diminuindo a velocidade, então ela pode, ou, desculpa, quando você vai diminuindo a vazão, você pode ter inclinações um pouquinho maiores, porque isso não vai causar tanto efeito no dimensionamento do sistema de canal. Agora vem o seguinte, o sistema de irrigação, utilizando a equação de Manning, ele trabalha com 3 casos possíveis para poder, nós chamamos de problemas hidraulicamente determinados, certo? Existe o primeiro caso, o segundo caso e o terceiro caso que eu vou explicar aqui com calma para vocês entenderem quando for utilizar essa equação. Por que a gente trabalha isso? Porque no primeiro caso e no segundo caso, o cálculo é feito de forma direta. Forma direta. E no terceiro caso, você vai precisar de alguma ferramenta para trabalhar com métodos de interação, em que você joga um valor e vê se aquele valor está fácil. Mas eu já vou mostrar aqui para vocês dentro do Excel como é que se responde isso aqui. Então vamos lá. No primeiro caso, o que acontece? Eu dou as dimensões do canal, eu dou a inclinação, eu dou a rugosidade e peço a você a velocidade. Se você for observar a equação de Manning, N e as dimensões do canal, você consegue calcular o raio hidráulico. Achou o V, se eu achei o V, eu consigo achar a vazão. Solução é direta, né? Exemplo, caso 1. Calcular a média da seção e a vazão que um canal retangular de concreto é capaz de transportar, tendo em vista as seguintes características:
largura do fundo, altura da lâmina normal, 0,8, declividade 0,3 por 1000 e N 0,14. Então já vou deixar até aqui, 0,014. Já montei a equação de Manning aqui, ó. Tá montadinha, tá certo? Para poder facilitar a nossa conta. O raio hidráulico vai ser a relação entre a área e o perímetro molhado, eu vou calcular ainda. E a inclinação aqui, que foi de 0,3 por 1000. Você coloca 0,3 dividido por 1000, vai dar 0,003. Tá ok? Então vamos lá, seguindo. Falta calcular o raio hidráulico, né? Como esse tipo de canal é um canal retangular, como é um canal retangular, como a gente já calculou, é facinho de dimensionar, né? A área vai ser a base vezes a altura, e o perímetro molhado, já foi dado isso aqui mais na frente, vai ser base mais 2 vezes a altura. Ele disse que a altura da lâmina vale 0,8. Então, ele disse que a minha base foi de largura do fundo foi de 1,5. Então, daqui até aqui tem 1,5. Então, a área vai ser 1,5 vezes 0,8, que vai dar 1,2 metro quadrado. O perímetro molhado, a base foi a base é de 1,5 mais 2 vezes a altura, o que vai dar 3,1 metro. Consequentemente, o raio vai ser área sobre o perímetro molhado, isso aqui é simples de fazer, 1,2 sobre 3,1, que vai dar 0,387 metros. Aí eu vou lá e substituo na fórmula. 0,387 metros. Então eu achei que a velocidade foi de 0,65701, aqui é metro por segundo, só para esclarecer. Eu sei que a minha área que eu calculei lá deu 1,2. A velocidade que eu acabei de achar foi 0,65701. Eu tenho que a minha vazão em metros cúbicos por segundo foi de 0,7, arredondando 79 metros cúbicos por segundo. Tranquilo, né? Primeiro caso. Vamos agora para o segundo caso. No segundo caso, eu mais uma vez dou as dimensões do canal para poder achar área, perímetro molhado e raio hidráulico. Vou informar a vazão e a rugosidade e vou querer a velocidade e a inclinação, porque eu não tenho aqui, né, essa relação velocidade e inclinação, né? Nesse caso aqui, desse exemplo que eu vou pegar agora, foi com um canal circular, de base circular. Aí eu vou precisar mostrar para vocês algumas formas que eu não tinha mostrado antes. Essas aqui são as fórmulas, ó. Esse aqui foi o canal, as informações que foram dadas. Nós temos a base maior, que é de 1,5, que é daqui até aqui. A altura de 40 centímetros, ou 0,4 metros. A rugosidade, 0,025. Então vamos lá. Eu dei essa fórmula aqui que eu não passei para vocês. 2/3 de, a base maior é 1,5, vezes 0,4. Isso aqui vai dar uma área de 0,40 metros quadrados. Joga na calculadora. Isso aqui substituindo vai dar 1,5 mais 8/3 de 0,4 ao quadrado dividido por 1,5. Vai resultar num perímetro molhado de 1,784 metros. Consequentemente, o raio hidráulico, a relação desse por esse, vai dar 0,4 sobre 1,784 e, como resultado, nós temos 0,224 metros. Até aqui, tranquilo, pessoal? Beleza. Aí o que é que você pode fazer? Você pode pegar e montar, no primeiro momento eu vou ter que calcular a inclinação, tá certo? Aí você teria que calcular a inclinação de uma forma, você tem que pegar a equação de Manning e colocar a inclinação em evidência. Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer aqui no cantinho, tá bom?
para não atrapalhar aqui os cálculos que eu vou fazer daqui a pouco. A equação de Manning é V, 1 sobre N, vezes raio 2/3, vezes a inclinação 0,5. Se eu quero colocar a inclinação em evidência aqui, ó, 0,5, não é isso? Eu vou passar para lá qual o fator? V vezes N, não é isso? Ó, vem para cá, dividido pelo raio hidráulico elevado a 2/3. Vou tirar esse 0,5 aqui e vou jogar para cá. Então, I vai ser igual a... Aqui é raiz. 0,5, 1 meio. Aqui 1 meio é 1 dividido por 2. Ele vai vir para cá ao quadrado. V vezes N, R, 2/3, elevado a quadrado. Então, eu vou substituir na minha fórmula aqui, que eu não tinha substituído. Então, eu não quero mais a velocidade, agora eu quero em função da inclinação. A inclinação vai ser igual a, abre parênteses, vou abrir aqui duas vezes, V vezes N, não é isso? Que a gente calculou, dividido por R, elevado a 2 dividido por 3. Fechei tudo, faltou fechar algum, faltou 1, elevado a o quadrado. Pronto. Qual foi o valor de N? N foi 0,025. V também já foi dado na questão. A velocidade foi de... Não, V não foi dado na questão ainda, né? Ele deu a vazão. Ele deu a vazão, que foi de... Vou voltar lá para explicar a vocês. Ele não deu a velocidade, ele deu a vazão. Vazão é igual a área vezes a velocidade. A vazão foi de 650 litros, 250 litros, 0,250 metros cúbicos. A área eu já calculei que foi 0,4, não é isso? Vezes V. V vai ser igual a 0,250 dividido por 0,4, que aqui vai dar 0,625 metros por segundo. Eu volto aqui, 0,625 metros por segundo. E o raio hidráulico que eu já calculei foi 0,224. Consequentemente, eu já vou achar aqui, ó, 0,0018. Se você multiplicar isso aqui por 1000, aí você vai dizer, é 1,8 por 1000, tá certo? Então, segundo problema já resolvido. Para finalizar aqui, até porque o tempo está acabando aqui, para ficar um vídeo menor, nós temos o terceiro caso. Qual é o terceiro caso? Eu só vou dar uma das dimensões. Aí tem um problema, que geralmente quando eu vou dimensionar, eu dou a base e a altura. Nesse caso aqui, eu vou dar, por exemplo, só a base, não vou dar a altura. Aí você vai ter que fazer como? Vou pegar aqui o exemplo 3, você vai ter que achar a outra dimensão e a velocidade. E não tem como eu achar de uma forma direta, como eu calculo. Eu vou ter que chutar esse valor. Deixa eu explicar melhor aqui. Deixa eu apagar esse pedacinho aqui. Vocês deem um print e vão copiando, porque aqui a aula fica mais dinâmica. Apaguei aqui. Vamos lá. Seguinte, vamos, por exemplo, pegar aqui o terceiro caso para explicar. Tá aqui. Calcule a lâmina d'água para aqui um canal trapezoidal. Então, eu já sei que é um canal trapezoidal. Vou desenhar aqui um trapézio. Opa! Canal trapezoidal. Eu já dei as equações do canal trapezoidal. Eu tenho uma base maior, a base menor. Eu tenho o ângulo, a inclinação do talude e a altura. Certo? Já está até aqui a área. Já deixei até copiada aqui a cola. Ele deu essa informação. Deu o que mais de informação? Ele deu o que? A base menor é de 40 centímetros. O Bzinho é de 40 centímetros. Vou anotar aqui. 40 centímetros. O que mais ele informou para mim? A inclinação do talude é de 1 para 1. Então, a inclinação é de 1 para 1. Deixa eu ver que outra informação ele passou aqui para a gente. A vazão ele já deu 160,4 litros por segundo. A declividade de 1 por 1000, ele também já deu a declividade. Vou até colocar aqui, 1 por 1000, 1 dividido por 1000,
e a rugosidade foi de 0,035. Mas está faltando informação que só peste aqui, né? Vamos aqui, a base menor 0,4. O lambda é 1 para 1. Beleza. Mas para eu calcular tudo, está faltando o que, pessoal? A altura. Mas vamos jogar aqui na equação para te entender essa fórmula, porque não consigo resolver isso de forma direta. Aqui é a fórmula da área e aqui é a fórmula do perímetro molhado. Professor, por que você passou essa informação? Porque para eu achar V, eu preciso de 1 sobre N, esse N foi dado. Eu preciso do raio hidráulico elevado a 2/3 e preciso da inclinação elevada a 0,5. Eu tenho o quê? Eu tenho N, eu tenho I, mas eu não tenho raio hidráulico. Tá certo? Se eu não tenho raio hidráulico, o que acontece? Eu vou ter que calcular. E o raio hidráulico é a relação entre a área pelo perímetro molhado. Mas se eu não dei a altura, como eu calculo a área? Como eu calculo o raio hidráulico? Então é como eu falei, você tem que trabalhar por métodos interativos. Vamos lá, seguindo. Então, tem um perímetro molhado. A fórmula do perímetro molhado é para esse tipo de trapézio, ou de canal, perímetro molhado vai ser igual a base menor mais 2 vezes a altura vezes a raiz da inclinação ao quadrado mais 1. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou respondendo sem eu ter o valor de H. Então, o raio hidráulico vai ser um sobre o outro. Então, B vezes a altura mais ao quadrado sobre B mais 2 vezes a altura, raiz mais 1. Não tenho como responder ainda, tenho? Vou colocar na equação. A velocidade vai ser igual a 1 sobre N vezes isso aqui tudinho, B vezes a altura, mais isso aqui ao quadrado, mais B 2 vezes H, vezes raiz de inclinação ao quadrado mais 1, vezes inclinação do talude, desculpa, a declividade, e aqui é a declividade do canal, elevado a 1/2, não é isso? Consegui responder ainda? Não. Mas eu não dei a vazão? O que é vazão? Vazão não é igual a área vezes a velocidade? Tem como eu responder por isso aqui? Tem sim, né? Vazão é igual a área vezes a velocidade. A velocidade não está aqui, então a vazão que eu informei vai ser igual a área, que é Bzinho, vezes a altura, mais isso aqui, vezes H ao quadrado, vezes, vou fechar aqui, vezes isso aqui tudo. Vou copiar porque vocês são amigos, mas não precisa copiar não é muita coisa. Vou fechar aqui, 1 sobre N, B, aqui é vezes, né? Vezes BH mais talude sobre Bzinho mais 2H vezes a raiz mais 1 vezes a inclinação. Eu consigo resolver essa equação aqui, pessoal? Não consigo, né, pessoal? Mas observe o seguinte. Resolvi calculando. Eu já dei informação de qual era a vazão? Já. Tá até aqui, ó. Vazão 160,4 litros por segundo. Essa vazão eu já informei. Então eu vou colocar aqui, 160,4 dividido por 1000 para dar em metro cúbico por segundo, tá certo? Vou deixar ela aqui no cantinho. Essa informação aqui eu já dei, vou chamar de termo 1. O termo 2, que é daqui até aqui, eu não tenho como calcular, porque ele não deu o valor da altura. Altura, altura, altura.
Ah, o que é que eu faço? Eu vou chutar um valor para H. Vou botar, eu chutei que H vale 0,2. Aí ele vai, calcula isso aqui todinho para mim. E no final eu comparo. Termo 1 é igual ao termo 2? Se sim, é porque o valor de H está certo. Se não, eu vou chutar outro valor. Então vamos para o Excel. Tá tudo montadinho aqui, ó. A área, já botei a fórmula, tá aqui dentro. O perímetro molar tá aqui dentro. E o raio hidráulico tá aqui dentro. E a velocidade pela equação de Manning, ela vai depender do quê? Vamos clicar aqui. Vai depender da inclinação, do raio hidráulico e da rugosidade. Sendo que o raio hidráulico está vindo daqui. O raio hidráulico depende de quem? Desses dois. Então eu vou chutar aqui um valor de altura de 0,2. 0,2. Aí ele calcula a área, calcula o perímetro molhado, calcula o raio hidráulico. Com esses valores, ele calcula a velocidade, que é em metros por segundo. A velocidade vezes a área vai dar a vazão. Aí eu chamei de vazão calculada. Ó. A vazão calculada deu igual a vazão que eu solicitei na equação aqui? Não. Olha o erro. Tá vendo a diferença? Então, como é que eu vou fazendo? Eu vou chutando valores para H1, 0,21 e vou observando 0,22, 0,23. Opa! Ou eu posso fazer o seguinte, vou chamar aqui de 0,2, continuar. Eu posso vir no Excel, teste de hipótese, atingir meta. Qual é a minha meta? Eu quero que essa célula daqui, que é a diferença entre o calculado e o solicitado, seja igual a quanto? A zero, né? Porque quando ele for zero, o H está certo. Mas alterando qual célula? Alterando... Opa, H, o lambda aqui está errado, é 1, eu mudei sem querer. Alterando H. Deixa eu cancelar aqui, porque aqui é 1. Deixei sem querer. Então eu quero que essa célula daqui tenha valor de 0, chutando a altura. Aí eu venho, dou um OK, e o Excel vai fazer isso para mim. Ou seja, quando a altura for de 0,5 para arredondar, o S vai valer isso, o perímetro molhado vai valer isso, o raio hidráulico vai valer isso e a velocidade vai valer isso. A velocidade vezes a área vai dar a vazão, 1,605. Não está certinho porque eu arredondei. Mas qual é a diferença? Então eu achei. E isso aqui é um método interativo. E com isso aqui eu queria finalizar a aula de vocês hoje. E eu vou ver se eu faço mais exemplos para vocês poderem fazer em casa. E com uma atividade desenvolvam as planilhas de vocês. Tá bom, pessoal? Um forte abraço e até mais. Tchau.